tarde, ou à noite, talvez, em alguns outros lugares. É, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, todos os e todas as participantes desse evento, que é o nosso webinário latino-americano Poéticas de Nós Outros Mundos. É, tem sido um evento muito proveitoso para todos os participantes. Temos assistido a palestras muito enriquecedoras, de vários artistas, professores, ativistas, que têm pensado esse espaço como um espaço de escuta e diálogo entre saberes acadêmicos e populares, né? E isso tem sido muito rico. E hoje vamos ter a apresentação de dois pensadores, professores, a professora Alexandra Gouveia Dumas, que vai fazer a primeira apresentação de hoje. Bem-vinda, professora. Obrigada. E em seguida, o professor Henrique Teles. Hum, então, eu vou apresentar já agora, sem mais delongas, a professora Alexandra Gouveia Dumas é baiana, da cidade de Prado, professora, pesquisadora, mulher negra interessada nas pedagogias e poéticas negras teatrais, culturas populares e brincadeiras afro-brasileiras. É doutora em artes cênicas e docente do Departamento de Fundamentos do Teatro do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA. E a palestra que ela vai hoje apresentar é intitulada Noções de Corpo e Teatro, Diversidade e Hegemonia em Questão. Então, seja bem-vinda, professora, a palavra está com você. Bem, boa noite. Boa noite a todos, a todas. Prazer enorme. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito diretamente por Inês, colega do PPGAC nesse momento. Uma honra estar aqui, conhecendo as demais pessoas. Também um prazer estar com Eric e Roy, dois estudantes, pesquisadores super engajados do nosso programa de pós-graduação em artes cênicas. E também dar o meu boa noite ao colega Henrique Teles e todas as pessoas aqui presentes. Bem, tenho só para me organizar um pouquinho, é cerca de quanto tempo para eu colocar o cronômetro aqui, né? É mais ou menos por volta de 30, 40 minutos, né? A Ok, gente está variando um pouco já está nessa. contando. Tá bom. Tá, obrigada, Rogério. E é isso, um prazer enorme estar aqui, compartilhar. Eu quis trazer esse tema, e vou um pouco contextualizar por que é que eu chego nesse tema. E a minha curiosidade que surge a partir dessa discussão. Ela está muito, esse meu interesse está muito ligado às questões negro-referenciadas, inclusive por algumas questões que partem de observações e que, em certa medida, se contrapõem a um modelo hegemônico de pensar ou dessa noção de corpo. E por esse momento eu vou dar, quem vai estar passando aqui quem está passando aqui os slides é Roger, né? Roy Rogers. Quando eu fizer, vamos combinar esse código, quando eu fizer assim, você passa para o próximo, ó. O código é esse, tá? Não sei se você está vendo aqui minha imagem, mas Qual é o código para? ó, já é É porque às tipo, vezes acho que eu não consigo ver vocês aqui, mas tá, então eu dou um é sinal melhor o sonoro, som. eu Tá bom, falo, obrigado. vai ser melhor, né? Então, assim, a partir de uma certa curiosidade de investigar algumas declarações, algumas percepções muito eminentes no cotidiano. Inês também fica à vontade de sinalizar se eu estiver falando muito rápido, tá, Inês? Faça algum sinal aqui visual que eu também consigo te ver. Eu falo isso em função da tradução que ela está fazendo simultaneamente para o espanhol, tá, gente? Então, questões muito evidentes do nosso cotidiano. A exemplo de definição de um
biologização do corpo, um fundacionismo biológico na própria definição de raça, ou seja, corpos com traços fenótipos relacionados ao corpo negro, com a questão da cor da pele, do tipo de cabelo, ou seja, traços biológicos que determinam raça e determinam a partir de um corpo, e esses traços eminentemente biológicos. Isso é um projeto de colonização e que define uma noção de corpo, que acaba sendo determinante na definição de raças, e também na definição de raça, definindo uma série de questões relacionadas a um projeto de hierarquização do corpo. Então, seguindo para o próximo slide, eu também trago essa questão da meu corpo não é um só. Ou seja, nós temos diversas noções de corpo, e elas, apesar de uma noção hegemônica que se fundamenta no corpo biológico, numa definição, inclusive, não só de raça, mas de gênero, entender que existem outras noções, mesmo que paralelas e mesmo que não hegemônicas, que vão dando uma diferença de uma noção do que é do que é o corpo. O corpo não é só o corpo que se fundamenta prioritariamente na biologia, apesar dele ser determinante em muitas definições, e dando um exemplo muito claro, muito corriqueiro, como o uso do banheiro. Quem tem pênis é homem, quem tem vagina é mulher. Isso eu estou trazendo, claro, como modelo hegemônico. Então, desse pensamento muito simples e cotidiano e normalizado como universal, eu quis trazer algumas indagações mesmo, inclusive a partir de experiências em expressões, culturas cênicas negro-referenciadas, de perceber que, opa, quando eu estou no candomblé e percebo que tem outras noções de corpo que não estão associadas, por exemplo, a uma cronologia temporal sequencial. Bem, não sei, posso seguir aqui? Está tranquilo? Acho que caiu aqui, Pro. Desculpa, caiu aqui a apresentação. Vou tentar colocar novamente. Certo. Você quer que eu continue ou que eu Pode continuar. aguarde? Posso continuar? Tá certo. Então, nessa noção hegemônica, eu dei um exemplo muito corriqueiro do exemplo do banheiro, ou seja, uma determinação biológica do pertencimento a uma determinada categoria de gênero por um dado biológico. Isso é algo predominante, né? E a gente percebe também no campo hegemônico no campo hegemônico da medicina, que tem. Desculpe, acho que você está compartilhando outra tela, né? Roy, posso seguir? Vamos lá. No campo hegemônico da medicina, por exemplo, a gente percebe uma noção de corpo determinante, onde o corpo passa por uma fragmentação de ordem corporal e funcional. O corpo se divide, em geral, entre corpo e mente, a mente que pensa, o corpo que executa, e também numa noção onde a própria questão de um corpo fragmentado é predominante na compreensão de todo um corpo. Eu trouxe o exemplo da medicina como exemplo muito corriqueiro, onde se eu tenho, por exemplo, um sintoma relacionado a um joelho, eu vou no ortopedista. E muitas vezes no ortopedista de joelho. Se eu tenho um sintoma que aparece como uma dor de cabeça, geralmente eu vou no neurologista. Ou seja, é um corpo que é fundado por uma noção hegemônica da anátomo-fisiológica ou biológica, como principal recurso de determinação do que seja um corpo. E eu trago isso como uma noção hegemônica por entender que existem outras noções. Então, eu trago a partir do próximo slide, que eu intitulei para começo de conversa, é, essa ideia de pensar o corpo também
nesse lugar hegemônico, como eu trouxe na medicina, por exemplo, onde existe uma hiperbiologização do corpo, mas também pensar que essa noção de corpo fundada na biologização ou na hiperbiologização, ela também se reflete em outras ações, em outros espaços, inclusive nas artes cênicas. Quando a gente pensa que é muito corriqueiro falar e pensar que existe a aula de corpo. E eu penso que ao trazer essa designação, quando falamos eu vou para a aula de corpo, que normalmente nos dá uma ideia que é uma aula que vai ter um movimento, a execução de uma técnica de movimento, também tem um pensamento por trás que fundamenta a noção de corpo, quando se pensa a aula de corpo dentro das aulas de teatro, dentro de um currículo, por exemplo, de graduação em teatro. Mas se tudo passa pelo corpo, será que a aula de corpo é só quando eu estou executando um movimento técnico ou quando eu estou em movimento? E se eu estou sentada numa aula que fomenta o meu raciocínio, o meu pensamento, isso não tem um corpo implicado nessa ação? Então, eu problematizo essas regras, trago também, colocando aqui em evidência alguns jargões, algumas frases que se popularizaram ainda no anterior, como meu corpo, minhas regras. Eu vou seguir o fluxo do slide. O slide que passar é o que eu vou falar. Mas a ideia é essa mesmo, de pensar. Mas está tudo certo, viu, Roy? Está tudo certo. Eu gosto desse, desse desconcerto também. Mas é pensar que nessas ideias também existe, no fundo, uma noção de corpo que também nos orienta a pensar corpo. E em algum momento, me parece que isso é tão dado e tão tomado e tão acertado que a gente não questiona. Mas ao estar presente, participando e às vezes imersas em algumas culturas e algumas manifestações negro-referenciadas, eu percebo que essa noção hegemônica de corpo fica completamente desestabilizada ou borrada. Então, indo para o próximo slide, é, eu percebo isso e vou procurar, inclusive nos dicionários, essa ideia de corpo. O que é corpo? O dicionário talvez seja o elemento mais direto e objetivo para nos responder algo que a gente não sabe. Eu fui criada assim, olhe no dicionário. Então, assim, tem essas noções que passam por como conceitos. Eu não vou ler aqui, até para dinamizar o tempo e preservar esse espaço, talvez, de uma possível conversa para quem está aqui conosco. E pelo também interesse e respeito ao tempo concedido para o colega Henrique, eu não vou ler, mas, em geral, esses conceitos determinam ou evidenciam muito uma característica física, uma característica que seja predominantemente anátomo-fisiológica. E essas são algumas noções ao consultar diretamente alguns verbetes relacionado a corpo em dicionários. Então, a evidência do físico, a evidência também de um campo muito orgânico. Então, passando para o próximo slide, eu também fiquei instigada a pensar essa obviedade do corpo, mas também de tentar deslocar essa obviedade, quando eu vi que, lendo o livro A Invenção das Mulheres, de Oyeruke Oyemi, uma socióloga nigeriana, quando ela traz, ela diz e aponta como um problema. Eu vou ler tal como ela coloca na sua obra, quando ela diz que a lógica cultural das categorias sociais ocidentais é baseada em uma ideologia do determinismo biológico. É a concepção que a biologia fornece a base lógica para a organização do mundo social. E por que que isso me chama a atenção, me evidencia? Não pela discordância,
mas ela também, nessa mesma obra, evidencia a questão da somatocentralidade, ou seja, ela critica, o Ocidente que coloca, como centro o corpo, a centralidade do corpo. Mas aí eu fui pensar que eu acho que eu concordo que o corpo seja central, mas aí eu acho que a discussão não é colocar o corpo como centralidade, é pensar qual a noção de corpo que está centralizada no pensamento ocidental. E aí cai naquelas mesmas questões que eu coloquei inicialmente, que é o fundacionismo biológico como ordem para o conceito de gênero, para o conceito de raça, e como isso fica borrado em outras culturas. Inclusive culturas cênicas que nos apresentam outros modos, outras noções de pensar, de conceituar e de ser corpo. Então, no próximo slide, eu trago uma discussão sobre a própria universali- perdão, a universalização. Um dos pilares da modernidade, um dos pilares do processo colonizador é o conceito de universalização, ou seja, de algo que é universal, que é tomado como medida para todo mundo, para toda a existência e para todas as culturas. Então, pensar o corpo biológico também está relacionado diretamente a esse pensamento de universal. Ou seja, tem-se um corpo europeu, branco, tomado como universal, e a partir do fundacionismo biológico, pensar que tudo que sai dessa regra, desse universal, é uma derivação ou uma própria negação. E é assim que se constrói, inclusive, a identidade negra, partindo da questão biológica, ou seja, o que sai dessa regra, seja da quantidade de melanina, seja de traços, fenotípicos, vira um outro. Sai da ordem do eu universal e vira um outro, e às vezes nem esse outro próximo ao do que é esse eu. Ou seja, no processo de escravização, esse outro negro não era nem humano, o que o justificaria ser tratado como um animal e ainda assim sendo tratado como algo, possível de ser desumanizado, de ser escravizado, de ser, é, completamente objetificado, violentado agressivamente. Por ter um eu central, branco, europeu, e as variações o que estava fora desse construto, desse eu, era ou um nada, um objeto, ou um animal, o que permitia ser, tratado e manejado como um objeto ou como esse outro. Então, passando para um próximo slide, é, é, também desnaturalizar, a tentativa também é essa, desnaturalizar essa universalização. E também pensar quem foi ou onde esteve a autoria dessa ideia de universalização. Então, pensando, né, nesse conceito e tentando, problematizar esse conceito de universalização, acho que é importante também, contextualizá-lo e saber que ele surge de um projeto de dominação, de um projeto de controle. Então, eu até cito no texto que vocês receberam, anteriormente. Está tudo bem aí, Roger? Oi. Tô Vamos tentando seguir. passar, Pro, mas tô ouvindo, vou passar, tô tentando. De boa, de boa. Mas qualquer coisa a gente segue, eu vou seguindo aqui, tá? Não tem problema não também, eu acho. Então, um modelo de homem universal, moderno, que imprime a condição de existir, parte de uma ideia de que pensar é uma ação que determina a existência humana. Isso faz com que o pensar, representado pela mente, aí mais uma vez eu acentuo a questão da fragmentação, do corpo fragmentado, o corpo pensado, representado pela mente, esteja em uma alta categoria pela sua valoração. Ou seja, o que pensa, penso, logo existo. Eu existo a partir da qualidade ou da possibilidade de pensar. Então, vê-se assim um corpo metonímico, um fragmento do corpo, mente, cabeça, que se torna representativo de sua totalidade.
Trata-se de uma concepção cartesiana que separa, fragmenta e orienta pensamentos, e, sobretudo, hierarquiza. Ou seja, o corpo que dança é menos do que o corpo que pensa, que elabora pensamentos. Por isso que também a aula de corpo é a aula do movimento, a aula da execução de uma competência técnica. E muitas vezes, em algumas situações, isso é colocado de uma forma hierarquizada, como o que pensa é mais do que o que executa. E dentro de um projeto colonizador, escravagista, isso relaciona o corpo que executa ao corpo do labor, ou seja, a pessoa negra escravizada para a execução de um labor pesado, extenuante, violento, agressivo, né? Então, junto a esse conceito de universalização, esses dois outros, de alteridade e desumanidade, sustentam esse projeto. E eu estou chegando nessa contextualização, nesse recuo ao passado, que também para entender as culturas cênicas negras e outras possibilidades e noções de pensar o corpo a partir desse espaço. Aí, se puder passar para o próximo slide, que eu trago a construção de subjetividades. E eu trago uma citação de um pensador que é psicanalista, um educador popular, também com doutorado na área da filosofia, Douglas Barros, onde se discute a questão da construção de subjetividades. Então, se o corpo negro é um corpo desumanizado, objetificado, animalizado, ele é um corpo sem subjetividades, ele é um corpo destinado para um projeto, no caso, no processo escravagista, para executar o trabalho, o labor. E como não tivemos uma ruptura, uma revolução no processo escravagista brasileiro, nós não tivemos uma ruptura efetiva com o pensamento do que é esse corpo negro. De forma que ainda hoje a gente percebe os reflexos do racismo, reflexos não, o racismo em si, com outras roupagens, com outras normas, mas que ainda com resquícios muito fortes desse contexto escravagista que eu trouxe aqui e determina essa noção de corpo. Então, a partir do que Douglas Barros traz, eu vou ler essa citação curta, quando ele diz, se eu não me engano, é no livro que é identitarismo, se eu não me engano, é no livro que é identitarismo, para quem se interessar em aprofundar o que ele traz sobre o questionamento sobre identidade. Então, quando a gente começa a borrar essa identidade, que não é só a identidade do labor, ou do algo que foge à regra desse eu universal, e a imagem que está em tela é bem representativa disso, é a chamada Vênus negra, né? Que foi nos zoo-humanos, no projeto que ainda no início do século XX se catava, fazia uma curadoria no sentido muito cruel de peças humanas, de considerado peças eh, da vegetação, da flora, da fauna, para expor como algo a ser visto como exótico ou bizarro. Essa é uma imagem que traz isso, ou seja, um corpo que sai de uma regra branca ou por algumas outras razões, torna-se algo a ser observado e também na afirmação desse outro diferente se afirma um eu como ideia de base ou de universal. Mas o que eu trago aqui como a citação de Douglas Barros é quando ele diz que, sem poder identificar-se no confinamento de seu corpo, o racializado fica, portanto, impedido de estruturar sua identidade como ilusão. Ou seja, essa identidade é focada nesse projeto colonizador que reduz e confina o corpo negro em suas funções e nas suas determinações biológicas. Então, seguindo adiante, é, eu trago como pergunta, assim, é possível pensar uma contra-identidade ou um contracorpo em relação a esse corpo hegemônico, esse projeto colonizador? É possível a gente pensar uma racialização para além ou uma não racialização,
quando o próprio Fanon traz essa discussão, né? A gente afirma, como militante, inclusive que sou, eu digo, sou uma mulher negra, ou seja, eu estou trazendo uma determinação identitária aí, mas também pensar a identidade não como um aprisionamento, e não o meu corpo como um aprisionamento. Quando eu assumo, e quando o Rogério traz, inclusive, essa apresentação, e eu determino, e eu evidencio essa categoria que está presente no meu corpo, eu sou uma mulher, é também pensar isso como um ato político e não como um aprisionamento identitário. E quando eu digo que eu sou uma mulher negra, também compreendendo que isso é um ato político, ou seja, no mundo que me racializa, eu me assumo como tal, mas também subjetivamente eu discuto e questiono a raça como um aprisionamento. Eu não sou só uma mulher negra, ou somos várias mulheres negras com subjetividades, com muitas questões, e aí eu falo da questão quando a experiência radical negra opaciza, eu não sei nem se tem esse verbo, mas eu gosto muito de Edouard Glissant, que traz a opacidade como também uma possibilidade de pensar as questões raciais, e eu trago as minhas experiências também. Eu faço parte de um grupo da Marujada de São Benedito, de Prado, da cidade de Prado, que é uma experiência muito radical negra. Todas as pessoas, não tem proibição de sair pessoas brancas, mas em geral todas as pessoas são negras. E mesmo sendo uma expressão, um fenômeno cultural relacionado ao catolicismo, logo a São Benedito, que é um santo preto, é um momento que eu me sinto desracializada. Eu não lembro que eu sou negra. Que quando, por exemplo, eu vou num shopping aqui da cidade de Salvador, que é frequentado por pessoas classe média, Shopping Barra, por exemplo, para quem e conhece Salvador. Eu já me sinto racializada antes de sair de casa, porque eu penso com que roupa que eu vou, porque é um corpo negro que não é tão presente naquele espaço, ou quando presente, ele é racializado no sentido de ser quem ocupa a função de servir. A maioria dos funcionários que ali trabalham, seguranças, que atendem nas lojas mais populares, sobretudo, são pessoas negras. E não que eu tenha nenhum problema em ser me identificada como uma trabalhadora, e honro muito esses lugares. Mas quando o meu corpo negro é lido como uma trabalhadora que está ali para servir a grande clientela branca, ali tem uma hierarquização e uma racialização. E aí eu acho muito interessante que quando eu radicalizo a experiência negra, quando eu estou num terreiro de candomblé, num festejo, que a maioria é negra, eu não, a experiência negra, ela é tão radical a ponto de opacizar ou não me colocar no lugar de racialização. Eu só existo. Eu só sou uma pessoa. Eu só sou humana exercendo o meu existir. E isso para mim é muito interessante. Eu sei que eu vou dar um corre, que faltam 6 minutos. Não é isso, Rogério? Eu sei que essa função de mediador não é fácil, meu querido, Não é de tão ficar, olha rígido o assim, tempo. professora. Não precisa se preocupar tanto, não é tão rígido assim. Eu Pode sei, ficar à vontade. mas é porque ocupando o lugar de mediador eu fico um pouco também. Mas é tranquilo, eu não estou falando isso como uma opressão, não, tá? E também de pensar que será que quando eu busco uma radicalmente uma identidade negra, eu busco a emancipação também da racialização? São questões que me movimentam nesse campo de pesquisa, tá? De pensar que, por exemplo, quando eu defendo o sistema de cotas para pessoas negras, eu estou afirmando um item identitário. E o item identitário biologicizado, talvez seja a palavra. Mas compreender que é uma forma de negociar com o sistema hegemônico, mas também problematizar e tensionar a própria necessidade de existir as cotas, por exemplo. Por que que nós precisamos ter cotas numa cidade como Salvador, por exemplo, que mais de 80% se declara negros, entre pardos e pretos? Então, eu acho que são perspectivas políticas de negociações, falo especificamente do sistema de cotas, onde, a partir de um dado biológico, sobretudo fenotípico, se determina uma identidade,
para negociar ou tensionar um sistema onde os lugares, digamos assim, de poder ou de melhor existir são predominantemente ocupados por pessoas brancas, na cidade de Salvador, né? Estou fazendo esse recorte. Então, eu passo essa pergunta também. Mas será que é possível elaborar identidades negras sem a marca dominante da colonização? É possível ser. Qual o limite possível dessa negociação? Ou é possível ser um corpo radicalmente negro sem dialogar com a cultura branca ou europeia, que é tão forte também, e não é só tão marcada pelo processo colonizador, apesar de ser esse o traço principal? E também pergunto como podemos direcionar processos pedagógicos e artísticos sem a perspectiva de racialização ou de uma racialização em perspectiva branca. É, Enfim, eu compartilho muitas perguntas que não têm necessariamente respostas, mas eu acho que é interessante trazer para perturbar um pouco o que é essa normatividade, sobretudo eurocentrada, brancocentrada. Muniz Sodré é um autor que eu dialogo muito, busco muito algumas questões em respostas. Eu botei corpos com S, né, para trazer a ideia de multiplicidade também, de pluralidade. Não existe só uma perspectiva brancocentrada de corpo. Mas de pensar a presença, aí eu cito Muniz Sodré, do paradigma africano se atesta pelo posicionamento do corpo no primeiro plano do pensamento cosmológico. Então, se o corpo se afirma ou se presentifica, ele fala até do corpo como ponto zero, né? Como ponto zero de existência, a partir do meu corpo que eu existo no mundo, ou seja, ele afirma a somatocentralidade. Muniz Sodré, lá afirmada, como eu trouxe inicialmente, por Onyekuru Yeumi, mas ao mesmo tempo ele traz, aí eu trago com ele também essa ideia de pensar que, apesar de o Brasil ser fundamentado por uma noção de corpo colonizadora, existiram e existem processos de enfrentamento e de resistência e de guarda e de diálogo que fere também esse fundacionismo biológico. Então, eu trouxe algumas fotos aí nas imagens a seguir, que, por exemplo, corpos em culturas negras, que mesmo em diálogo, eu não acredito que o corpo negro esteja blindado, isso é impossível, eu diria, e mais uma vez eu recorro a Eduardo Glissant, na sua poética relacional da existência, das existências, e que o corpo negro está em relação ao corpo branco, está em relação aos corpos negros, que na sua extrema diversidade, mas que temos muitas expressões culturais, e aí eu trouxe uma roda relacionada ao candomblé, por exemplo, que se pensa o corpo não exatamente ou somente pela idade cronológica e biológica. Você pode ter um corpo de uma criança que é identificada como um corpo que seja em suspensão em relação a cargos, em relação ao próprio funcionamento na estrutura do candomblé. E nem sempre o corpo é marcadamente pela marca de gênero, pelo biológico. Eu trouxe também uma foto da capoeira Angola, de pensar também o corpo em outras dimensões, que não só na dimensão técnica, ou tecnicista do corpo. Então, pensar que mesmo existindo uma hegemonia, existem outras formas de organização do corpo. E para finalizar, eu não vou passar os slides todos, eu trago uma fala de Leda Maria Martins, que é também uma inspiração muito forte em pensar o corpo para além, filosoficamente, eu acho que ela nos dá essa possibilidade de pensar filosoficamente o corpo, assim como Muniz Sodré. E aí Leda traz nessa citação, se eu não me engano, eu não coloquei a referência aqui, mas está no Performance do Tempo Espiralar, quando ela diz que nas culturas predominantemente orais e gestuais, como as africanas e as indígenas, o corpo é, por excelência, local e ambiente de memória. E
enfim, eu comento depois. Mas o corpo, nessas tradições, não é tão somente a extensão ilustrativa do conhecimento dinamicamente instaurado pelas convenções e pelos paradigmas seculares. Esse corpo, corpus, não apenas repete um hábito, mas também institui, interpreta e revisa a ação, evento ou acontecimento representado. Daí a importância de ressaltarmos nessas tradições sua natureza metaconstitutiva, nas quais o fazer não elide o ato de reflexão. O conteúdo imbrica-se na forma, a memória grafa-se no corpo, que registra, transmite e modifica perenemente. Então, com essa citação, eu cheguei aqui a 32 minutos, excedi um pouco a esse tempo, mas eu acho que se tiver um tempo destinado para a conversa posteriormente, caso tenha algo que vocês queiram alargar, ou discutir, ou questionar, ou discordar, fico completamente aí à vontade, ou mesmo depois desse momento, para trocas. É uma pesquisa que se inicia, provavelmente vai sair num artigo em breve, na revista Urdimento, provavelmente. E aí também nos canais de comunicação presentes aí nas redes sociais, a gente vai se encontrando e fazendo nossas trocas. Mais uma vez, muito obrigada e seguimos agora aqui com o Rogério. Obrigado, professora Alexandra, pela muito elucidadora palestra, muito interessante. Acho que a gente não precisa se ater tão rigorosamente ao tempo, obviamente, se houver alguma coisa ainda para acrescentar, a gente pode esticar um pouquinho, não tem problema nenhum, né? É. Mas, Não, só mas duas. Então, já que você me deu, como se diz aqui na essa ousadia, só eu gostaria de pontuar dois marcos muito importantes assim na questão de pensar o corpo negro ou pensar o corpo para além dessa hegemonia brancocentrada, é de pensar que tem dois conceitos que eu vou evidenciar apenas um, talvez, mas que no que tange a ideia de ancestralidade. Eu acho que esse é um conceito muito caro, é uma palavra que está muito gasta assim também, né? Até na publicidade, tudo virou uma ancestralidade, que muitas vezes é lido como uma redução temporal, como algo que já passou, a ancestralidade, mas pensar não de uma forma homogênea os corpos ou as culturas negras, mas quando a Leda Maria Martins traz a perspectiva do tempo espiralar, ou seja, eu acho que também é interessante pensar que o corpo pode estar num estado constante de presença, né? E no estado constante, permanente e em movimentação de presença e de existência. Então, isso nos conecta com temporalidades que não estão no passado, mas que estão agora. Inclusive de pensar um corpo numa dimensão também não só física, mas esse corpo se conecta também com uma dimensão de espiritualidade. Isso é muito caro, mas não reduzido a uma perspectiva, inclusive, de religião. E isso traz uma dimensão muito complexa para o corpo, muito avançada, muito difícil de acessar, porque muitas vezes nós reduzimos e buscamos equivalências de corpo no que é hegemônico. Então, falamos muitas vezes, o meu ori, que é um sentido de, no orixá, na cabeça, ori é cabeça. Mas se a gente compreende o corpo como uma dimensão não só fragmentada, o ori pode ser representativo, ou metonímico pela cabeça, mas eu acho que sempre a gente busca uma equivalência. Então, o ori é meu corpo inteiro. Na minha concepção, como eu entendo o corpo a partir dessas experiências radicais negras, que eu chamo de experiências radicais negras, é pensar que o corpo não é só a minha cabeça, como na medicina, ou um corpo na medicina hegemônica, fundado pela ordem da fragmentação, ou de uma fisiologia que se concentra em partes separadas e muitas vezes não conectadas. E às vezes também de pensar, o Orum é o céu. Eu acho que o Orum é o Orum, não exatamente o céu judaico-cristão, né? Então, assim, muitas vezes a gente busca as dimensões, a gente não sai da hegemonia
e pensa a partir da hegemonia equivalências. Então, pensar ancestralidade não é pensar em antepassado, é pensar numa outra dimensão. E nessa experiência radical de tempo que Leda evoca, pensar que também o corpo é esse espiral que se conecta com várias dimensões, e ele é também, não só se conecta com várias dimensões, mas o corpo em si é constituído dessas várias dimensões. E para mim é um grande desafio, porque eu estou nesse corpo onde eu vou para o médico cuidar do meu joelho direito. Eu vou também, apesar de recorrer às curas, através de folhas, através de outras possibilidades de concepção de corpo, de ideia de corpo. Meu corpo se cura pela folha que cuida do meu ori, que cuida da minha dimensão espiritual, mas também eu vou para o médico cuidar, se necessário, ainda bem que não, do meu joelho. Então, como é que eu trato dessas negociações, com essas negociações, mas eu acho que o interessante e o meu propósito aqui é borrar essa hegemonia, essa universalização de corpo e pensar que existem outras dimensões e que elas podem coexistir nas suas diferenças, mas a gente precisa problematizar essas hierarquias. E no campo das artes cênicas, eu acho que essa problematização passa por várias dimensões e para mim interessa numa pesquisa que eu dialogo assim com mais que tem tomado um tempo e meu interesse é de pensar também o currículo. Em que dimensão a gente pensa nos currículos de curso de graduação a ideia de corpo? Que corpo é esse? É o corpo que senta para estudar a história do teatro e é o corpo que se movimenta para adquirir uma técnica de Laban, sei lá, ou algo dessa, ou um balé clássico, por exemplo. Então, só concluindo, de fato, Rogério, e obrigada por conceder mais esse tempo, porque eu acho que esse conceito de ancestralidade, esse complexo, o entendimento que é um conceito muito complexo e que não, precisamos talvez reconhecê-lo ou reconhecer essa complexidade e não uma equivalência a partir dos conceitos hegemônicos, por exemplo, de tempo, de virou ancestral, morreu. Ou então, os meus ancestrais, ou seja, os meus antepassados, que também seja isso, mas que não seja reduzido, porque aí a gente entra numa dimensão, num portal de corpo, num conceito de corpo, numa noção de corpo, na radicalidade negra que transcende essas equivalências ou essas limitações ou fronteiras da ordem da separabilidade, da fragmentação e etc. E da biologização, sobretudo. Mas é isso, querido. Agora sim. Finalizei.